Como saber se eu estou falando em línguas mesmo? Essa é a pergunta clássica, né? Eu perdi, eu estava cochichando. Como saber se eu estou falando em línguas mesmo? Ou se não... Oh, veio, né? Uma parada. Se é da carne, eu já ouvi muito esse termo, né? Você vai? Eu só vou fazer um comentário. Tem gente que tem dúvida se é crente ou não. Às vezes tem dúvida se você está acordado ou dormindo. Tem gente que duvida se é do sexo masculino ou feminino. Então, assim, dúvidas existenciais tem de todos os tipos, tá? A dúvida em si não prova nada. Só lembrar disso, que eu estou em dúvida se eu sou crente ou não. Aí tem gente que fala assim, se você está em dúvida, então você não é. Não. A vida é mais complicada que isso. Mas eu vou deixar a peteca aqui com o nosso convidado. Aí eu concluiria dizendo o seguinte: qual é o problema de alguém que está buscando o espírito e essa experiência, talvez errar, ou não falar realmente tudo, ou ser algo que realmente ela percebe, isso aqui não é. Qual é o problema de alguém cometer esse erro buscando? E eu sempre falo isso quando me fazem essa pergunta, e principalmente quando existem posições opostas falando, eu sempre digo assim, tá, mas para um pouquinho. A pessoa está orando no lugar dela, de oração. E ela está buscando uma experiência genuína com o Espírito, de forma que ela coloca no seu coração que isso pode não ser ou isso pode ser. E ela está nessa busca. Qual é o problema de talvez não ser, em alguns momentos? No sentido geral da coisa, assim, dentro desse contexto de busca. Entende o ponto? É como se o John Piper, ele falando sobre línguas, ele disse que uma vez ele falou em línguas e ele, dentro da experiência dele, entendeu que parte não foi verdadeira, mas parte foi, mas ele percebeu que aquilo era benéfico para ele porque ele estava na busca. Então, o que a gente precisa parar de achar é que o exercício dos dons sempre vai ser perfeito. Enquanto Paulo deixa claro que nós conhecemos em parte, nós profetizamos em parte, nós fazemos coisas, o que é em parte? É para esse lado dessa era. Então, por exemplo, eu não vou entrar no assunto de Ágapo, por exemplo, mas lá em Atos você vê alguma coisa, uma profecia que não é perfeitamente assim, entendida por todos, não é uma coisa assim prontinha. Paulo vai fazer algumas avaliações. Então, eu coloco dessa forma, eu acredito que no exercício dos dons nós podemos errar na busca, mas qual é o problema desse errar nessa busca equilibrada? Não estou falando de sair inventando sempre, eu estou falando num contexto de um coração que entendeu biblicamente e que está nesse processo de busca. Certeza final, gente, das coisas. E aí, como é que a gente faz para ter uma certeza final das coisas, de tudo? É experiência espiritual. Então, de alguma forma, a gente tem que perguntar isso para encerrar. Que tipo de certeza que você está procurando? Qual é o tipo de certeza? Ok, você está buscando a certeza, mas de que tipo? A racional, que vai te explicar matematicamente aquilo que a própria natureza não é da coisa? Que é uma experiência muito além do que isso? Então, eu diria para você, eu não posso te dar a certeza, eu não posso te dar um cronograma certinho, o que eu posso dizer é, busque com coração sincero a Deus e fale expressando a Deus aquilo, porque nesse processo de busca nós podemos errar, mas o erro não elimina a nossa busca, nem a possibilidade de que no meio daquilo houve verdade. Eu acho que é importante ter em mente isso que o Gui colocou. A certeza que a gente tem das coisas é uma certeza de criatura. Não é que ela não é uma certeza, mas é o tanto que uma criatura pode ter. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, você tem certeza absolutamente absoluta? Mas aí é só Deus que, enfim, sabe, né, tudo infalivelmente, né? O que dá para dizer é que as suas capacidades cognitivas foram usadas naquilo ao máximo e você obteve a conclusão mais segura que você podia naquela situação. Então, isso é o que dá para a gente dizer. Mas algo, talvez, para dizer sobre o dom de línguas, é que, como o Gui destacou lá em Coríntios, o dom de línguas é um dom para você orar, né? Ele é um dom para quê? Para devoção. E ele diz que se alguém ora em línguas, ora bem. Então, como é que você sabe que você tem o dom de línguas? É que quando você está orando em línguas, você se sente de fato orando. Você não tem a sensação de que você está falando um monte de coisa.
Você sente que você está em comunhão com Deus, como se você estivesse orando com a mente. Você só não está entendendo o que está acontecendo. Mas você se percebe conectado, que é o ponto da oração, né? O Espírito Santo não vem nos fazer dizer Abba, Pai, né? Orar, entrar no... O que significa isso? Você olhar para o céu e falar, Deus é meu Pai. E isso ser real. Então, isso acontece de uma forma consciente, quando você ora os salmos e aquilo é real para você, mas aí você está orando em línguas e você fala assim, cara, eu estou orando. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou orando. Então, é isso que o dom de línguas tem que entregar. Ele não é mais do que isso. E se você quiser mais prova do que isso, aí é um anjo aparecer e falar para você que esse é o dom de línguas. Ainda que eu não entenda o que eu estou orando, por exemplo. Isso já está até avisado que você não vai saber. Já Tá lá só ler lá. Está lá em Coríntios. Perdão. Meu espírito, minha mente... Moleque. Está lá em Coríntios 14. A mente fica infrutífera. Não é essa a expressão? Sim. A mente fica infrutífera. Está lá em Coríntios 14. Então, você não entende realmente o que está acontecendo. Mas isso é um bom corretivo também para a espiritualidade cristã e para a ilusão de pensar que o seu crescimento espiritual e a sua relação com Deus é um negócio que você possui, assim, sabe? Que está no seu bolso. Que é um negócio que você processa. O que Deus está fazendo na sua vida, de qualquer jeito, sempre é maior do que você acha que está acontecendo. E quem andou um pouquinho na vida cristã sabe disso. Que tem hora que você acha que você não andou nada, Deus te mostra que você andou muito. Tem hora que você acha que você andou muito, aí Deus fala, não. Então, assim, a gente não possui isso totalmente. E falar em línguas, orar em línguas, ajuda você a lembrar disso.